Polícia do Estado contra um grupo de lavradores de Estrela do Norte, cerca de 110 famílias com mais de 500 pessoas, que há mais de 2 anos se localizam em terras revolutas, mata os virgens daquela região, não quis acreditar, tal como era me contado pelos informantes. Do Norte, especialmente os 2 primeiros, que prestam os primeiros socorros e continuam socorrendo os desgraçados. A terrível cena foi simplesmente dantesca, horrível, inacreditável. No dia 1º de dezembro último, ele está falando aqui de 1961, né? A carta é de 10 de fevereiro de 61, né? Então, no dia 1º de dezembro último, chegando no rio onde residem os senhores José e Maciel Rezende, acompanhados do brigadeiro Alves. O brigadeiro foi um dos irmãos do Rezende, né? Você está mexendo com família poderosa, né? Latifundiários. Abro aqui um parênteses para esclarecer que os Rezendes são irmãos do senhor Antônio Rezende, fazendeiro da região, que nunca se opôs à entrada. Mas como atualmente encontra-se sofrendo das faculdades mentais, o fazendeiro, né? Seus irmãos entenderam apoderar-se dos seus bens. E com esse fito, meses antes, levaram daqui um advogado do Rio para conseguir da esposa do senhor Antônio uma procuração, alegando a necessidade de retirar os invasores. Diz que o próprio Rezende mesmo não se importava muito, mas os irmãos, com o olho, né, na terra, estavam preocupados em expulsar os poceiros, né? Ela, porém, negou-se a dar, dizendo não estar sendo incomodada pelos mesmos, o que deveria gastar com o advogado deixaria com os poceiros. Naturalmente, ela previu ou já tinha conhecimento das pretensões dos seus cunhados. Frustrada essa tentativa, os irmãos Rezende voltaram e, junto com o empregado, venderam o gado da fazenda, arrombaram a casa e levaram muitos objetos. E, através do brigadeiro Alves, conseguiram ludibriar altas autoridades do Estado, dizendo ter sido os lavradores vizinhos os autores do roubo, conseguindo com este meio os recursos para praticar o ato de violência contra os poceiros. Cerca de 30 homens, na maioria soldados, obrigaram os poceiros a segui-los. Fortemente armados, o grupo, comandado pelo tenente Euclides, pelo brigadeiro e os irmãos Rezende, invadiram as casas, disparando armas e pondo em pânico mulheres e crianças. Os homens, e a sua maioria, encontravam-se no trabalho, ou buscando a caça e o peixe nas armadilhas. Quebraram o que era quebrável e atearam fogo nas casas, com tudo que tinha dentro. Das mulheres e crianças que não abandonaram logo o local, tiraram violentamente as roupas, deixando-as nuas, expondo a chuva. É lamentável ver a extensão de roças destruídas pelo gado, entremeadas e casas queimadas. Quantos milhões em nosso país passam fome? E isso simplesmente para satisfazer os caprichos de milionários altamente colocados, vivendo e gozando na Guanabara, em meio aos escândalos passionais. Me parecendo um pouco hoje, né? Só que em outro contexto. Verdadeiros monstros vestidos em pele humana. Ora, o homem é indistintamente lavrador, e para abandonar a lavoura é preciso ser instruído em escolas e oficinas especializadas. Essas, como sabemos, são vedadas às pessoas pobres de nosso país, maioria esmagadora da nossa população. Logo, a terra, por um direito natural, lhes pertence. Expulsá-los dela é o maior crime contra Deus e a humanidade. Em algumas nações, o povo, endurecido por séculos de injustiça, mentira e traição, como em Cuba, está respondendo. O Brasil, por certo, não será uma exceção. Enfim, é a fala de um homem, da grandeza desse homem, e está aqui a filha dele que eu passo a palavra. Muito obrigada por essa leitura aí que me fez lembrar muita coisa. Eu quero dar um bom dia a todos. E eu considero, como eu falei ontem, eu considero irmãos, companheiros, camaradas. E da minha felicidade de estar aqui, 62 anos depois,
E eu vou falar um pouco sobre a nossa vinda da Bahia para o Espírito Santo, que é uma coisa meio confusa, às vezes ninguém sabe, então eu quero deixar para que, se for feito um trabalho sobre o meu pai, as pessoas fiquem mais cientes de como foi o começo, né? Então eu peço para... já está lá, o José das Virgens, terceiro Seminário das Humanidades em Cotaxé, incorporando o Espírito Santo. História, ficção e outras linguagens. Tá. 3 a 7 de junho de 2015. Eu que estou muito feliz em estar aqui. Próximo, por favor. Próximo slide. Próximo. Fica aí. Olha, a Fazenda Nova Promissão, no sul da Bahia, era uma pequena fazenda que lá as matas pegam muito fogo, as fazendas são muito incendiadas, com muito calor, às vezes uma fagulha de algum lugar ou um cigarro faz um incêndio. Então a nossa fazenda foi incendiada 80% mais ou menos. E daí ficou difícil para viver lá. E a minha mãe tinha muita vontade de sair de lá. E aproveitando essa coisa toda aí, o papai foi conversar com um amigo dele, o coronel Elias Leal, que já morava aqui na região, já tinha fazenda de gado, e esse coronel o incentivou bastante, falando que a terra aqui era muito boa e tudo, mas que ele criava gado, mas que a terra dava tudo. E daí nós saímos da Nova Promissão até Buerarema. Foi interessante, que eu lembro até hoje, eu tinha 14 anos. Quando ele abriu a cancela da nossa fazenda, para nós sairmos, nós todos a cavalo, né? Todo mundo ficou em silêncio e ninguém ousou olhar para trás. Foi uma coisa assim, que a gente estava sabendo que era uma despedida realmente. E parecia uma eternidade, abrir aquela cancela, nós passarmos e a batida da cancela de volta. Pá! Aí a gente parece que acordou e seguiu viagem. Aí fomos até Buerarema. De Buerarema nós fomos a Itabuna. Aí nós já ficamos hospedados na casa do coronel Elias Leal, na casa da sua segunda esposa, porque a primeira morava em Salvador. E ela nos tratou muito bem, porque a recomendação do coronel, e ele tinha essa coisa de, quando levava as pessoas, ele tratava muito bem. E fomos muito bem tratados. E lá, em Itabuna, nós dormimos na casa dele e fomos para a Vitória da Conquista, ainda na Bahia. Aí eu senti frio a primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha sentido frio. E Vitória da Conquista é frio. Então deu um frio grande na alma, no coração, no físico, né? Mas para o frio físico nós compramos agasalho e resolveu. Os outros frios ainda continuam por aí. E de Vitória da Conquista fomos para Teófilo Otoni num caminhão fretado. O papai fretou um caminhão e nós fomos na carroceria, minha mãe com o bebê na cabine e nós na carroceria coberta. E viajou conosco um senhor, não sei se ele era alemão, italiano ou russo. Daí ele viajou de Vitória da Conquista até Teófilo Otoni, e de Teófilo Otoni ele sumiu.
Não sei nunca quem era aquela pessoa. Aí, Teófilo Otoni, nós nos hospedamos lá e ficamos, acho que um dia, 2, esperando o trem de ferro, que nós nunca tínhamos andado no trem de ferro. Então, pegamos o trem e foi aquela aventura, né? Porque a gente não sabia para onde é que estava indo, parecia que estava indo para o paraíso, né? E porque a gente não conhecia nada. E pegamos esse trem de Teófilo Otoni para Nanuque. Aí Nanuque, o trem parece que não passava todos os dias, nós esperamos. Não, Nanuque não era trem mais. O trem foi só até Nanuque. Nós ficamos esperando a tropa para nos buscar. E que essa tropa viria de lá do Coronel Elias para nos pegar em Nanuque. Mas aí o papai já fazia amizade com a sociedade toda, já conhecia, já ficou conhecendo bastante gente, tanto em Teófilo Otoni quanto em Nanuque. E daí ficamos uns 15 dias, ficamos muito amigos da família que tinha pensão. E chegou a tropa final, uns 10, 15 dias chegou a tropa e nós fomos rumo à Vila Pereira. Até na hora de sair da pensão foi uma choradeira, porque todo mundo já estava amigo. E eu estranhei muito, nós estranhamos muito a comida, né, que era diferente, o jeito das casas, as cidades muito pequenas eram já feitas município, né? A gente achava que as cidades na Bahia eram maiores. Antes ficava, enquanto ela não tivesse X moradores, ela não podia passar a cidade, pelo menos naquela época, não sei hoje. E chegamos em Vila Pereira, o tropeiro falou assim: nós vamos chegar em Vila Pereira daqui umas 7 horas, se nós saímos cedinho. E não chegamos, então nós tivemos que parar numa fazenda antes de Cotaxé. Dormimos num galpão tipo esse, que tinha pelego, tinha rede, tinha tudo para o pessoal dormir, né? E a gente enfrentou aquilo com muita dignidade. Nós éramos uma família assim muito unida. Confiávamos muito no pai, na mãe, né? E daí chegamos de Vila Pereira, novamente a cavalo, né? Foi aquele movimento, chegamos em Cotaxé. Cotaxé, eu vi aquela vila minúscula. E daí o papai falou: é aqui a cidadezinha aqui, perto da nossa fazenda, ficava uma légua daqui. Aí nós nos acomodamos num galpão que provavelmente era naquela praça ali, não sei bem, porque eu cheguei aqui, não reconheci mais nada, só reconheci a Pedra da Viúva. O rio, muito menos, porque o rio me deixou chorando, porque o rio era maravilhoso, ele tinha cardumes de peixes, assim, que a gente via, os cascudos, as piabanhas, tudo andando, elas nadavam juntos, metros e metros, e de vez em quando algum robalo, a vermelha, aquele peixe maior. Então, aquela visão era muito bonita, nós nos encantamos realmente. Aí chegamos à fazenda, passamos na casa do Elias Leal, que a fazenda, eu não sei bem se é antes ou se é depois daqui, a fazenda do Elias Leal. Por favor, outro. Isso aí era Coronel Elias, porque era de patente comprada, né? E quando era para trazer as pessoas, para ajudar, ele era todo
todo cortês, tinha aquela... fazia de tudo. Então, ele vendeu para o papai, não sei bem se quantos, 60 hectares de terra. Vendeu, e lá na casa dele em Itabuna, quando nós passamos, foi feito um contrato de gaveta. E ele, uma sala, cadeira, nós todos juntos, a gente estava sempre junto. E daí fomos para lá para fazer o tal de contrato de gaveta. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo, falei, o que será isso, contrato de gaveta? Mas aquela que tem uma importância, por isso que eu estou falando. E fizeram o contrato de gaveta, depois o coronel assinou com aquela caneta tinteiro, depois cumprimentou, tal, depois teve um licorzinho de genipapo. Nós dormimos e no outro dia viajamos, né, para a Vitória da Conquista. Então, o contrato de gaveta entre Elias e José das Virgens. Venda de 60 hectares de terra no lado direito do Rio do Norte e Cotaxé. Em Cotaxé, ali está errado. Pode passar, por favor. E nós fomos morar na fazenda Lua Branca, que era uma fazenda do coronel Elias, que já estava pronta, porque essa fazenda ele recebia as pessoas que vinham, aí depois ele mandava embora. A pessoa pensava que estava firme ali para trabalhar, para fazer alguma coisa, e ele mandava a pessoa embora. Aquilo ali eu já falei tudo, né? Tem de ferro, isso aí eu já falei. Pode passar, por favor. Não estou me antecipando muito. Aí nós passamos para o almoço na casa da terceira esposa, que ela morava aqui, também na fazenda pertinho aqui de Cotaxé. Não sei se ainda existe. E ficamos nessa morada improvisada, né, provisória, na Lua Branca, que era a fazenda dele, mas que ele disse que o Zé das Virgens podia ficar lá o tempo que quisesse. E tem outras coisas mais envolvidas que eu não vou falar aqui. Os cardumes eram a atração da minha família, os que gostavam de pescar, porque eu nunca gostei, que eu tinha dó do peixe. Daí, a minha mãe e os meus irmãos que gostavam, pescavam demais. E o velho Gato, o pai de Chico Gato, fez esse versinho para ela. Acari toca tambor, Piau toca corneta. Deus te livre, Piabanha, do anzol de Maria. Porque eles que passavam, o pai do Chico Gato, passavam o peixe, não escapava do anzol da minha mãe. E realmente, eu nunca vi pegar tanto peixe assim. E daí ela... Deixa eu ver se está no outro. Passa, por favor. Então, aqui são as pessoas que nós conhecemos logo no início da nossa chegada, né? O senhor Valentim, que era vizinho da fazenda Lua Branca, Ponciano e esposa, que eu não lembro o nome, o senhor Antônio Marcineiro e família. O senhor Antônio Marcineiro, ele caiu na mesma armadilha que nós, de morar na Lua Branca e depois ser mandado embora. Edinalva, a filha mais velha, me deu um curso de flores. Lá naquela fim de mundo, ela me deu um curso de flores. Jonas Cordeiro e família. A filha Narimã era para ser a minha filhada de Crisma. Romeu Tinoco de Miranda e família. Família Calazans Pinheiro. Que a família Calazans, ela era, para mim, que tinha os olhos de adolescente, né? Eles eram lindos, aqueles homens altos,
olhos claros. Era uma família que chamava atenção pela beleza física deles. E eram pessoas muito boas também. Pessoas muito boas. A família Tristão foi especial para nós. Eles, quando nós chegamos naquele balcão, lá no Cotaxé, ele começou a ficar, as pessoas vindo ver aquela família, né? Porque eu acho que lá só hospedava tropeiro naquele barracão. Aqui, eu estou falando, mas é aqui. E daí eles vinham ver aquela família, aquilo era muito curioso para eles, né? Um bebê pequeno, os adolescentes, cada um fazendo uma coisa. E daí veio a família do Cleonizete. Primeiro veio o Elvésio, o Ernesto, o Elifas, a Ednói, mas eles iam porque pensavam, chegou uma família de baianos, então eles estavam esperando umas Carmen Miranda, sabe? Com torso na cabeça cheio de fruta, saiona, negros. Eles não imaginavam que nós... Mas aí, depois, a Ednóia, a irmã do Cleonizete, me falou: Janda, mas nós ficamos tão decepcionados, porque a gente achava que era um espetáculo, né? E os homens tudo de cangaceiro, com aqueles dentes de ouro, né? Assim que eles esperavam nos ver, na imaginação deles. Então tinha o Cleonizete, ele era o chefe da família, era o irmão mais velho, porque ele morava aqui, porque eles ficaram órfãos de pai e mãe, e ele, como irmão mais velho, ajudar, trazer os irmãos para um lugar, para ver se melhoravam a condição de vida, porque eram muitos irmãos. E ele foi encontrar com o papai, aí eles eram maçons, a identificação deles assim foi recíproca, eles ficaram muito felizes de se encontrar. O Cleonizete, porque eu estava vendo um pai chegando, né, que ele sozinho, nesse ambiente assim difícil que era na época, né? E o papai, por encontrar uma pessoa que tinha uma cabeça para conversar com ele. E eles foram amigos até o fim da vida. Até o fim da vida eles se correspondiam e eram amigos. Os irmãos Alfaiate, Josafá e Moreno, também eram muito amigos do meu irmão e nosso. Zumarino Alves Porto, que foi o escrivão que me casou. E José Ferreira e família, e Orígenes Cantão. E tinham mais pessoas que vinham. Você passa o outro, por favor? Tá. Nós conhecemos muitas pessoas que eles vinham por causa desse grande inimigo que nós encontramos pela frente, que derrubou o nosso sonho de terra maravilhosa que era aqui. E foi a febre amarela. Quando nós vimos, o papai não estava, e a mamãe tremenda de febre, eu tive que fazer uma injeção nela. Ela faz essa injeção em mim para tirar as dores do corpo, e ela tremia, né? E eu, a primeira vez na vida, fui obrigada, podia até ter aleijado a minha mãe, e fiz uma injeção para que ela melhorasse aquele tremor. E nós ficamos responsáveis para distribuir o Aralém, aquele comprimido para a febre amarela, né? Logo vieram os detetizadores, que eu não sei como é que chamava naquele tempo. Malaeiros, justamente, obrigada. E aí eles vinham e a gente tirava tudo de dentro de casa, tudo, virava as camas pelo avesso para jogar aquilo em tudo para a gente se livrar. Mas era uma coisa realmente difícil, gente. Não sei se continua tendo casos aqui, mas agora nós temos a dengue e outros mosquitos aí fazendo a festa no Brasil, né? Nós ficamos com
o Aralém, e essa distribuição de Aralém nos fez conhecer muita gente. E as pessoas vinham, e daí papai não deixava um sair sem conversar de distribuição de terra, que eles tinham direito, mostrando que cada um tinha a sua cidadania. 1 ou 2, 3 ou 4, 5 ou 6, ele estava batalhando, falando do mesmo jeito. E as pessoas às vezes saíam de lá felizes, animadas. Tem uma solução. O Zé das vezes falou que tem uma solução para a gente, que a gente pode, porque já estava aquela coisa de tomar as terras, né? Desculpa. Estou sendo muito chata, gente? Não? Então, e daí, através dessa distribuição de Aralém, aí os poceiros vinham e conversavam. E o papai, ele não sabia se era hora de almoço, anoitecia, e ele, se a pessoa se interessava, ele ficava conversando, mostrava livros, mostrava figuras. E nós tínhamos uma outra atração, que era o rádio, não era a pilha, era a bateria. Então aquele rádio era um sucesso, porque as pessoas vinham e ficavam em volta do rádio escutando. A Rádio Central Moscou, o BBC de Londres e a Repórter Esso. Qual? Nacional. Acho que era a Rádio Nacional. A Rádio Nacional também, mas o papai não ligava muito para a rádio. O negócio era a política. E ele informava as pessoas. Foi muito interessante que o Chico Gato, a primeira vez que eu estava perto, quando o papai falou sobre o socialismo, sobre a distribuição de terra, sobre a reforma agrária. Deus me livre, senhor. Esse negócio de comunismo, pelo amor de Deus, isso aí é coisa do diabo, para de falar essas coisas, não sei o quê. E no fim ele se tornou um líder, né, da região. Ele viu que não tinha outro jeito mesmo. E não vencemos o mosquito, não vencemos a febre, mas vencemos a vida, né, a dificuldade que foi viver aqui. Papai se envolvia mais e mais com os poceiros. Ia a Colatina, Nova Venécia, São Domingos e Vitória, tentando resolver os problemas daquela gente. Ele não fazia como ele fez com essa carta aí, ele não tinha problema. Ele montava no primeiro burro que ele achasse, ele resolveu o problema, às vezes de registrar uma terra, às vezes do problema de doença com as pessoas. Ele estava sempre ajudando. Ele pode passar, por favor. Então, as notícias, né, que era o Repórter Esso, me lembra muito quando passou o primeiro avião a jato, que deixou aquele fio, né, aquele fiozinho de fumaça. Até nós nos assustamos. O que é isso? O que será isso? Era alguma bomba, né? Já tinha água aqui no rio. E aí de noite o Repórter Esso, com aquele ênfase dele todo, que o avião a jato cortou os céus do Brasil. E aí pronto, acabou o mistério. Aí a gente já sabia, o avião a jato. Aí começamos a falar com os amigos que chegavam, que todo mundo ia saber o que era aquele risco no céu, porque a gente não enxergava o avião, né? Só enxergava o risco. E essa aí é a parte das notícias. Aí veio o grande inimigo, que foi o nosso ajudador, né, de vir para o Espírito Santo, porque o pai o procurou porque ele já morava aqui. E eles se conheciam, não sei desde quando. E o Elias Lialco, vendo o problema do papai com os poceiros, e o papai muito popular, quase todo mundo conhecia, o Zé das Virgens,
ele mandou o capataz na fazenda Lua Branca. E eu lembro, ele chegou e falou assim: Dona Marieta, cadê seu Zé? Aí a mamãe falou: José não estava, o que o senhor queria? É só com ele mesmo. Aí foi embora, com a cara feia. Daí, no outro dia, ele veio conversar com o papai. O senhor tem que desocupar a casa, porque o coronel Elias mandou, senão ele vai mandar tirar o senhor daqui. Aí o papai falou assim, eu esqueci o nome dele, mas eu tenho escrito. Meu negócio é com o dono dos porcos. Só disse isso para ele. Aí ele virou a rédea do animal e foi embora. E aí é que entra o contrato de gaveta. Aí o papai pegou, a mamãe ficou desesperada. E o papai riu e falou assim: ai, compadre Elias, porque eles já eram compadres que tinham batizado a filha do coronel que tinha nascido. O papai falou assim: só quem não te conhece que te compre. Aí o papai foi, já no outro dia, pegou o contrato, né, e foi em São Domingos registrar a terra que era nossa mesmo, né, que era vizinha à Lua Branca. E daí o coronel Elias quase morreu, quase deu um troço, quase fez uma guerra por causa disso. Mas ele foi obrigado a ir lá assinar a escritura da terra, né? E daí o que nós fizemos? Foi feito um rancho grande nas nossas terras, e nós fomos para lá de Malicuia, para esse rancho. E imediatamente o papai já começou a comprou, acho que era até no Jonas Cordeiro que fazia tijolo, telha. E muitos amigos vieram para ajudar, além das pessoas contratadas para fazer. E a gente ia vendo a casa crescendo, a gente ajudando, fazendo comida para as pessoas que trabalhavam, né? E no instante a casa foi erguida e a gente super feliz, né? Muito feliz. E aquilo incomodava o coronel, ele queria que a gente estivesse na miséria, né? E ele, com a vida da gente feliz ali, alegre, com bom humor, e ele se contrariava, mas não adiantou, porque foi erguida a casa. E quando foi final do ano de 53, por aí, nós já nos mudamos para casa. Não estava toda pronta. Eu gostaria de ir lá para ver se existe pelo menos os pilastres. E daí nós continuamos a nossa vida. Aí começa na nossa sala, as primeiras reuniões do PC, do Partido Comunista, na nossa sala. Éramos quase só a família. Depois, mais o Cleonizete, ele era socialista, mas ele não era muito, assim, ele tinha um certo receio de falar no assunto, porque ele tinha que cuidar da família. Além disso, ele tinha mulher e tinha filho, né? Daí de dia o Cleonizete ia em casa, porque de noite ele não podia deixar a família sozinho. E daí começou o papai a entrar em contato em Colatina com as pessoas, com o André Germano, que era sogro da irmã do Cleonizete, a Edinóia. Na época ela namorava o Toninho, acho que muita gente. Edinóia, engraçado. Aí o seu Germano e a dona Antônia eram também do partido. Tinha a dona Candinha, o esposo dela, não lembro o nome, o Enéas,
Enéas Pinheiro, e mais algumas pessoas começaram a vir, e a coisa foi se expandindo. Mas eu também tinha a minha vida, assim, eu falei, eu estou escrevendo alguma coisa sobre isso, e eu escrevi assim, eu não sabia que eu estava fazendo parte de uma história, para eu prestar mais atenção, observar mais, anotar mais, né? Então, agora eu dependo da minha lembrança para escrever as coisas. E mais. Pois é, com Elias Leal foi isso. Depois nós soubemos, através do capataz dele, esteve na pensão, muitos anos depois, lá em Vitória, que o papai tinha, a pensão dos lavradores, que ele fez justamente para dar apoio aos lavradores que iam de qualquer região, eles procuravam lá para irem a médico, para fazerem alguma coisa. E passa aí. Então, mas as reuniões do partido começaram lá em casa, que eu saiba, a partir de 53. Antes eu não sei de nada, porque eu só vi o papai pregando e falando com as pessoas, né? E esse, eu estava falando, do capataz, esse que foi dar o recado para o papai, uns anos depois ele chegou muito doente lá na pensão, ele e a esposa. Aí o papai levou no médico, a mamãe cuidou dele, e ele falou para o papai que o Elias Leal tinha o maior arrependimento de ter feito o que fez com o papai. Falou assim, ele tinha vergonha de vir aqui na sua casa conversar com o senhor. Não sei se é verdade, pode ser, pode não ser, né? Agora eu vou falar um pouquinho da minha... Bem, essa última parte aqui é eu e o papai. Acho que quando ele fez 80 anos. E eu quero falar um pouquinho da minha mãe, que foi um esteio muito profundo nessa vida nossa, meio nômade, né, nesse período. E ela chegou na fazenda, já começou a fazer criação de galinha, carneiro, arrumou vaca para tirar leite, fez horta. Ela era uma pessoa assim muito dinâmica, fazia tudo o que uma dona de casa fazia e mais alguma coisa, porque ela costurava para a gente, ela bordava. E o papai, sabendo dessa força dela, aí ele sabia que podia confiar, e ele vivia viajando, né? Vivia fazendo, sem deixar de ser um bom pai. Ele não era um pai ausente. Ele sempre estava conversando com a gente e nos pondo a par da vida com igualdade, né? E eu sei que a mamãe foi uma pessoa muito importante na vida dele, mas no fim eles tiveram um fim no casamento, em 63, por aí. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar sobre a vinda. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. E eu quis falar isso para ficar... Quem estiver aqui vai saber, quando ouvir falar no José das Ilhas, que teve esse trajeto dele para cá, que não foi fácil, né? E que depois ele voltou para Vitória por causa dessas coisas. Ele foi para Vitória por causa dessas coisas que estavam acontecendo, coisas bárbaras. E ele ia para mais... Deixou pessoas aqui, como o Chico Gato e outros. E ele foi para Vitória para ficar mais perto das autoridades. Aí ele fez o Congresso dos Lavradores,
depois que ele foi eleito presidente, né, e fez muitas outras coisas. E eu me casei em 56, 5 de janeiro de 56, e fui embora. Daí eu ficava, naquele tempo, sem internet, a gente sem celular, né, a gente ficava a carta, então eu escrevia, ficava esperando, e eu chorava de saudade da minha família. E ficava sabendo as notícias. Houve um confronto ali, mataram fulano, mataram Beltrano. E uma coisa interessante que aconteceu, quando o Jonas morreu, eu recebi a carta, que o Jonas tinha morrido, tal. Aí passou um tempo, a minha mãe escreveu assim, a Laide, que era a esposa do Jonas, né, está por conta do Aurélio. Isso na Bahia, está por conta do Aurélio, significa tá assim, uma mulher livre, namorando, né? Mas para eu explicar isso para o meu marido, ele achava que a Aurélia era um caso meu. Esse Aurélio, né? Mas foi difícil explicar para ele. Ficou de mal comigo uns 15 dias, porque não era caso. Como é que sua mãe ia falar assim em caso do Aurélio? Ela não ia falar. Então ouvi isso de engraçado nessa época. Bem, e daí começou realmente a vida ativa dele, que já foi publicada no livro do Luzimar, que é aquilo mesmo. Essa carta aí, nota-se que ele era uma pessoa compromissada mesmo com as pessoas que necessitadas, com as pessoas que precisavam. E ele também era um que precisava, mas ele estava sempre com aquele espírito de liderança dele. Não sei se passou do meu tempo, mas eu gostaria de ler um poema dele que tem a ver com essa nossa situação. Deixa eu tomar uma aguinha. Chica Lagoa. Aspectos da vida no campo. Era numa aldeia florescente, onde criavam-se cabras e ovelhas, plantando-se também boa semente, séries e frutas loiras e vermelhas. Viviam felizes os lavradores, vendendo nas feiras seus produtos, colhidos entre os ninhos e as flores, e o ambiente de amor de seus redutos. Mas um dia aparece pela aldeia um alegre mascate, senhor Mamédio, vendendo àquela gente rude e feia fita, sabonete e até remédio. Tomou café com Chica Lagoa, almoçou com Mané de Armelindo e jantou e dormiu, que vida boa, gracejando na casa do bem-vindo. E com ele acertou uma casinha para se instalar, manha brejeira, para vender tudo o que ali não tinha e para comprar o que vendiam na feira. Correram os tempos, e hoje em dia, quem naquela aldeia vai passando, vê um casarão triste e vazio e homens maltrapilhos trabalhando. Seu Mamédio, há muito na cidade, é honestíssimo senhor banqueiro, destacado na alta sociedade, é feliz, é bom, é prazenteiro, metódico até na caridade. Às sextas-feiras sua bolsa é franca, compra bolachinhas em quantidade e distribui no guichê da banca. Chica Lagoa vive esmolando na cidade de sua feira antiga, e qual velho fardo vai rolando seu corpo arquejado de fadiga. Mané de Armelindo na prisão, paga a pena por nefasto crime, chamou seu Mamédio de ladrão, e por tal blasfêmia tudo lhe oprime. Roubando pelo mato e fugindo do Mamédio, que o quer prender,
Vive o velho e ao quebrado bem-vindo, levando às costas lenha para vender. E mais outros, parentes e amigos, o que se ouve, o que se sabe e vê, são ébrios, prostitutas e mendigos, vivendo ainda sem saber para quê. Obrigado, Jana. Dando prosseguimento a essa primeira conferência, eu como mediador, eu amo a palavra, né? Para quem quiser fazer pergunta. Eu não vou me estender mais na alguma fala, porque provavelmente muita gente tem interrogações na cabeça. E aí, quem quiser falar, está aberta a palavra. O microfone fala. Quem quiser perguntar, se dirija ao microfone aqui. Ou não, porque aí fica mais difícil aí. Né? Ou leva também. Ela fecha a caixa. Bom dia, parabéns aí pela exposição. Só sendo bem rápido, breve, só situando um pouquinho a Fazenda Lua Branca, não sei, fica a quantos quilômetros daqui, porque eu acho que se for onde eu estou pensando, hoje a Fazenda Lua Branca é um assentamento do crédito fundiário com 17 famílias. Se for o que eu estou imaginando, a margem do rio fica a mais ou menos a 10, 11 quilômetros daqui. Talvez a senhora possa nos ajudar no sentido da margem, a margem direita mesmo, para nós que estamos descendo depois aí do Tinoco. Só queria mais ou menos situar mais ou menos esse espaço. Obrigado. Então, a Lua Branca, na minha lembrança, era a 1 quilômetro, não sei se é a 1 ou 10 quilômetros, acho que era 10 quilômetros daqui, que era a Fazenda Lua Branca. Quer dizer que hoje é um assentamento? Pois é, milagres acontecem, né? Obrigada. Alguém? Ali? Pode ser, né? É isso. Janga, foi muito bom essa caminhada sua. Eu queria só que você pudesse nos falar, porque Zé das Virgens, ele chega e começa a fazer pregação. Ele já tinha algum grau de compromisso com a luta política na Bahia, ou aqui que ele adquire? E se ele adquire, ele organiza o Partido Comunista, eu sei, você citou, e Zumarino também, você lembrou, Zumarino também fazia parte do Partido Comunista, Zumarino português. É só lembrar o seguinte, onde foi o contato dele para que ele se tornasse comunista? Se tem noção. Porque, pelo que você fala, ele já chegou da Bahia com um grau de consciência, né? Ele estava organizando gente, já pregando, já, né? Se tem alguma noção de quem, eu entendi, o Germano eu entendi, mas está lá em Colatina, ele deve ter ido lá. Para ter ido lá, alguém deve ter falado dele, né? O Enéas veio aqui, alguma coisa parecida, tá? Que ajudaria a gente muito. Mas, parabéns aí pela fala, foi muito importante, eu recordo, e que as pessoas, isso aqui eu só quero dizer o seguinte, da importância da memória oral, que às vezes a academia, aqui tem professores, às vezes a academia despreza, às vezes algumas pessoas desprezam a memória oral, que é tudo que está no papel. O povo no passado não escrevia nada, mas ele tem uma memória. Então, por isso que eu acho que é muito importante. Parabéns aí por sua fala. Muito obrigada. Então, o meu pai, eu acho que ele já nasceu socialista, né? Porque ele é lá da terra de Canudos. Ele é de Bom Conselho, pegadinho com Canudos, né? E ele já tinha acho que ele já nasceu comunista. E ele aprendeu a ler, se formava naquele sertão naquela época assim, o ABC, o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, aí estava formado. Aí eles escreviam na areia com um palitinho, que diz que era
A escola não tinha nada, né? Escreviam com um palitinho e liam um livro para fazer as contas. Mas ele tinha o padrinho, que era o desembargador da Bahia, Dantas Fontes. Esse Dantas Fontes é relembrado no livro Cartas para o Barão, que eu me referi, que eu falei com o Hélio. No meu livro ele tem a bibliografia dele. E ele foi para casa morar com esse padrinho uns tempos, e ele virou um rato de biblioteca. Ele lia tudo que aparecia na frente dele. E ele era um juiz, né? Então devia ter muita coisa para ler. E ele era muito curioso, lia jornal, e sempre com a descendência que ele teve, né? Lá daquela pobreza, daquela região lá de Canudos, e tendo um conselheiro perto, né? Ele já... Porque no sul da Bahia, ele criou a cooperativa dos cacaicultores, porque ele via os cacaicultores vendo com suas cargas de cacau, e não tinha preço porque era a época da guerra, eles jogavam fora, e o cacau era queimado, e ele se compadeceu daquilo. Ele fez tudo até conseguir organizar uma cooperativa dos cacaicultores de Buerarema, ele e uns amigos, mas a liderança era toda dele. Ele ia para Salvador, para o Rio, foi fazer curso, como se formava uma cooperativa, e eu acho que ele nasceu. Companheira. Carlos. Deixa eu dar sequência. Então você manda em breve, você fica quieto aí. Vai falar o Hélio Ramírez. Então. Aqui, pode ser aqui. Aqui não fala nada. Espera aí. Vocês estão me ouvindo já? Já. Aí, Hélio. Para dar sequência à pergunta de Peri, tem uma definição de Janda, do pai dela, né? Acho que é a página 178 do livro, né? Onde ela define. E Wanda observou muito bem isso aí, né? Ele era espírita, maçom e ainda por cima comunista. Está na página, acho que 178 do livro. Né? Então, isso e essa definição do avô de Janda foi em 1935. Lembrou? Parangaba, agora é sua vez. Parangaba vai falar, também é um comunista. Ainda você é um comunista. Sou eu vereador. Quer falar aqui ou... Pessoal, bom dia. Não, eu estou admirado da lealdade do Leal, sabe? O Leal era um cara extremamente desleal. Imagina, estou com contradição. Mas, querido, minha pergunta é bem curtinha. O seu pai, você tem conhecimento que seu pai tinha ligação com o genuíno, o velho genuíno aqui do Limão? Esse conhecimento quando foi? Porque quando eu estive na época, eu conheci os filhos, mas o velho já tinha ido, eu não cheguei a conhecer, sabe? Então eu queria que você falasse algo, se você souber, a respeito da ligação dos dois, se realmente houve. Obrigado. Ligação do papai com o Genuíno houve, sim. Eles eram amigos, inclusive. Agora, eu acho que ele viveu depois que eu me casei, é que ele morreu. Então eu só lembro que eles tinham muito contato e eram amigos. Ele falava muito, o Genuíno ia na nossa casa. E aí depois no depois eu não sei.
Tá bom, mas eles tinham contato, sim. Companheira, eu sou o Paulo Sérgio, sou da liderança do MST no município de Tuporanga. E assim, nós e os acampados é continuadores dessa história. Então sempre a gente pesquisa algumas coisas, até mesmo para os nossos acampados estar a par da situação, da luta, porque o cara está dentro dessa luta também, ele tem que saber o que tem no antepassado. A minha pergunta para a senhora é o seguinte, para você. Houve uma figura importante na época, pesquisando alguns documentos, aí eu e o presidente da Câmara conseguimos, da Assembleia lá em Vitória, alguns documentos, inclusive alguns trechos, cita o seu pai, o senhor José das Vidas. E cita muito numa figura importante política da época, que é um deputado chamado Wilson. Aí eu gostaria de saber se o seu pai teve algum contato com esse deputado, inclusive fala-se que ele fez um comício aqui, um debate na Pedra da Viúva, que muitos poceiros teve que atravessar o rio a nado. Aí chegou, ainda fala assim, segundo a carta, né, que é o primeiro discurso que algumas pessoas ouviu praticamente seminu de um político. E se seu pai teve contato com esse deputado Wilson, se a senhora o conheceu, ou se conheceu, se ele era do Partido Comunista também, porque a gente só tem um trecho que cita sobre ele, mas não tem mais informação, nem de familiares, nem assim, de que partido, ou quem eram as pessoas mais que tinham contato com ele. A senhora sabe alguma coisa sobre esse cidadão chamado Wilson, que era deputado na época? Eu não sei. Isso aí deve ter sido depois que eu me casei. E como talvez não fosse, porque as coisas importantes, eles me escreviam. Eu fui morar lá no Rio Grande do Sul. Eles me escreviam e me contavam. Essa parte aí eu não sei se tinha esse contato. Se ele fosse uma pessoa de confiança, eu acho que o papai teria se envolvido, né? Mas se não, eu acredito que não. Obrigada. Desculpa eu não poder responder com mais. Quer falar? Você fala? Bom, o Hélio Ramírez Garcia, aqui, ele vai defender a dissertação de mestrado dele na UFES, no programa de História. Quando é que é, Hélio? Dia 9 agora. Dia 9 agora. Então ele estudou isso, né? Você pode dar uma palavrinha? Sobre o Wilson Cunha. O Wilson Neves da Cunha. A referência do nome dele aparece nas CPIs que tem lá no Arquivo Público. De 1953, a CPI. Porque ele era deputado federal, mas era deputado federal e Zé das Vidas não podia conhecê-lo. O Zé das Vidas chega aqui em maio, conforme disse Janta, chega em maio de 52. O Wilson tomou posse em 52, no Rio, né? Ele era proprietário de uma fazenda de 300 alqueires do lado de São Mateus. Mas dificilmente vai aparecer, porque eu vi os discursos de Wilson na Câmara, defendendo poceiro, defendendo lavradores, né? Li um punhado de discursos dele lá na Câmara Federal, de 1952 e 1953, né? Então, acho que... E não há menção nenhuma. Há menção a uma porção de coisas que estão escrito na minha dissertação, né? Descrevendo a atuação de Wilson Cunha, mas não há nenhuma referência a Zé das Virgens. Nesse período, não. E o Zé das Virgens chega aqui em 52, e eu vou fazer uma pergunta daqui, eu vou fazer um monte, né? Tem um punhado de coisa que você deixou de falar. E falou para mim, e escreveu no livro, né? Então, acho que a respeito do Wilson Cunha, não foi possível, né? Porque ele chegou, por causa da diferença de tempo, né? Ele chega aqui e o Wilson vira deputado. Se bem que o Wilson continuou um político atuante depois do primeiro e único mandato, que acaba em 52, 53, 54, 55, ele não foi reeleito, né? Mas continuou uma figura de prova, se ligou ao PSP, ocupou cargos públicos por indicação do sistema de governo, do bloco de governo, a base de, como é que chama, a base de apoiamento do governo, né? A base de sustentação nomeava o Wilson para chefia de Cobal, empresas públicas aí. Vou aproveitar que estou aqui. Detalha para a gente, de novo, ou detalhe. Seu pai chega em Acutaxé, se hospeda no barracão, na pensão que é usada por tropeiros.
E, de tardinha, recebe uma visita. Lembra disso aí? Né? Você contou para nós do que o José chegou. E a sua observação a respeito das razões, eu já te perguntei isso uma vez, perguntando o nome de vocês, hein? Eu já sei o que é, ela já me falou. Já me escreveu, inclusive, né? Não falou, não, escreveu. Está escrito e está disponibilizado na dissertação. A sua entrevista, né? Está disponibilizada. Quem quiser perguntar daqui para frente já sabe que existe João da Caiado, já sabe que existe Zé das Virgens e tal, e pode se dirigir direto a ela. Mas o que ela me disse está escrito ali, e publicado, e etc., e é de conhecimento, daqui para frente é de conhecimento público. Mas o que eu queria perguntar é, o seu pai, definido pelo seu avô como comunista, que se opunha ao casamento exatamente em função dessas qualificações, honrosas qualificações de seu pai, né? E ele, desde 1935, segundo me pareceu. Você achou aí no Não, é 35. Eles casaram em 35. E ele chega aqui e organiza o PC em 1950, chega em 52 e organiza em 53. É em 53 que ele convoca Cleurizete, convoca Submarino, convoca Chico Gato e outros, e eu não me lembro o nome, por favor. Eu queria ver que você nos detalhasse se seu pai chegou aqui, como é a minha conclusão, e assumiu a condição de velho comunista espírita e maçom para organizar o PCB, e se você, depois das nossas conversas, se lembra de mais algum detalhe sobre a união dos poceiros de Cotaxé. Você me lembra de algum detalhe? A mais. Você lembra a mais. É que você disse o seguinte, não me recordo. Lembrou depois de alguma coisa? Não, se eu não lembro, não lembrei não. Eu sei que tinha um senhor que andava de pés descalços, que ele não calçava sapato, ele ia até para Colatina, não sei se ia para Vitória também, descalço. Ele tinha uns pezão assim, ele só andava descalço. E de vez em quando ele chegava lá para conversar com o papai. E conversavam, e tomava um cafezinho, e ele ia embora. A gente não sabia de onde ele morava, para onde ia, de onde vinha. E eu tenho a impressão, depois da suspeita que ele me pôs na cabeça, o Hélio, sobre o hino do Jeová, que tinha alguma coisa a ver com esse personagem na minha imaginação, né? Pode ser que não, mas eu tenho a impressão que tinha alguma coisa, que foi ele que pegou, que levou o Delino. Ou para alguém responsável, né? Eu tenho. Você fala, explica esse negócio. O Rabino está querendo que eu explique coisas que eu não sei. Mas assim, mais alguém para falar? Ô Ângela, vem. Bom dia, estou muito encantada. Eu fiquei vendo um filme na minha cabeça, já enquanto você falava, né, da saída lá no início da Bahia, da cancela que se batia. A gente fica imaginando uma cena de um filme. Eu fiquei vendo isso, né? E depois eu fui acompanhando cada detalhe. E eu esperava, assim, na sua fala, no seu relato, a presença aí do Udelino nesse seu relato. Tem alguma coisa sobre Udelino nessa sua história, nesse seu trajeto? Udelino, a gente ouvia falar muito pouco de uma pessoa que vivia no mato, escondido, que não aparecia e que queria fazer um estado nessa região. Isso nós sabíamos.
Eu sabia, né? Muito pouco, assim. Mas eu acho que na época ele já não atuava na região. Essa coisa eu acho que meio lenda, que ele vivia escondido no mato, não aparecia, só aparecia para algumas pessoas. Mas também, como tinha tanta mata, pode ser, né? Que ele tenha alguém que o acolhesse. Como é que a gente vai saber? Mas só de ouvir falar, muito pouco também. Tanto que eu fiquei sabendo melhor sobre o Odelino através do livro do Luzimar, através de um pastor amigo que leu do Vilela, né? Vilaça. E mandou para mim umas cópias, o Hélio também me mandou umas cópias. Eu fiquei sabendo mais do Odelino por aí. Mas não era só... Obrigada. Vitor, mestrando na Universidade Federal de Ouro Preto, né? Tem um estudo sobre o Odelino. Na verdade eu estudo Odelino, sou estudante do mestrado em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Só então emendando a pergunta que fizeram sobre o Odelino, porque no seu relato você chega aqui em 52, e provavelmente o movimento de Odelino, a repressão policial feita ao movimento de Odelino aconteceu início de 53, mais ou menos, eu não tenho uma data exata. Isso chegou a repercutir até onde você vivia? Eu sei que era uma adolescente, é uma outra visão também, mas até que ponto isso chega ao seu mundo? Até que ponto você ouve essa repressão policial feita ao movimento de Odelino? Se você tem conhecimento disso. A repressão policial, a gente sabia que havia, mas por isso que a pessoa andava escondido, né? Por causa da repressão, tanto do Espírito Santo quanto de Minas. Mas com relação à figura de Odelino, era muito sutil, muito pouca. Não sei se é porque a gente era meio criança ainda, né? Não tinha eu não tive muito conhecimento da história dele. E nem que ele estava, só que andava escondido no mato. Tem tal de Odelino que queria fazer e por isso que aqui era assim confuso, por causa dessa história dele querer fazer esse estado aí. Obrigada a você. Peri. Janda, você já não estava mais aqui, mas se tem alguma coisa que possivelmente possa ter escrito para você. Nós temos que procurar aqui em Coporanga, eu falei isso, mas eu não cumpri minhas promessas ainda. Achar no cartório. Em 64, tinham 3 pulseiros presos aqui na delegacia de Coporanga. 3. Porque eles deram tiro no fazendeiro, foi mais de 90 tiros, era muita gente. Eles acabaram prendendo 3. E uns outros decretaram prisão, porque eles acabaram fugindo. Isso aí conta a história. Então, meu pai era também, por coincidência, ele era advogado, comunista, espírita e maçom. Ele era amigo também de Zé das Virgens, Ramiro Cipriano da Silva. Eu também conheci o seu pai, conheci ele na pensão. Tenho a imagem dele na minha cabeça ainda, sentado, lendo um jornal. Quer dizer, portanto, Zé das Virgens continua lendo um jornal. Folha Capixaba era um jornal do Partido Comunista, um semanário importante no Espírito Santo, que lamentavelmente fizeram um livro sobre a imprensa capixaba e não registraram a existência da Folha Capixaba. E no arquivo público, ainda hoje, só tem até 1963. Portanto, mas o jornal funcionou em 63 e foi até 64, quando veio o golpe militar, que aí sim foi fechado, etc. Mas fora disso, se você tem alguma coisa sobre esses poceiros, eram 3 que estavam presos. Pode ser que por carta, mas de qualquer maneira nós temos que ir no cartório localizar o nome dessas pessoas. Eu acho que, teoricamente, a gente pode até, pelo menos, abrir um debate do direito de anistia dessas pessoas. E outra coisa, então, a última, uma figura que diziam que ele era do Estado-Maior, ele era mais um jagunço, né? Do Estado-Maior do Odelino, chamava Come Cru. Ele era
um índio que foi adotado e foi educado pelo padre Zacarias, que morou no Espírito Santo, em Barra de São Francisco. Esse homem vinha antes a cavalo de São Mateus até Barra de São Francisco. São Francisco não era emancipado ainda. Ele vinha e ele teria adotado esse índio se tornou um adulto e depois acho que virou meio jagunço, e jagunço sempre se junta nas lutas camponesas. Eu sei que o pessoal do MST aqui, mas lá com Canudos tinha muitos jagunços juntos, porque é um rebelde também e sabe lidar com arma, e eles têm que lidar com arma, portanto eles acabam ocupando um papel importante e assumindo um compromisso com a luta. É uma coisa, é bom falar isso para não assustar todo mundo não, porque senão a gente só fica, era o jagunço. O jagunço tinha muito junto com o Antônio Conselheiro. Tá, então, se tem uma noção sobre isso, desses poceiros, que seria importante se a gente resgatar. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter que procurar aqui no cartório, na delegacia, para pegar esses dados e localizar a família dele. Tem gente que nem sabe sequer, talvez, nem tem noção que os pais estiveram presos nesse período. Eu não tenho conhecimento nenhum, porque foi depois que eu saí, e geralmente as cartas eram relatadas coisas que eu conhecia, pessoas que eu conhecia, pessoas, sabe? Então aí já foi uma época que eu não participei e não tive notícias, não tive informação. Tá bom? Vamos ver se a gente acha nos cartórios. Obrigada. Então deixa eu, só para dizer que eu não falei nada, mas eu sou mediador, né? Mas assim, para complementar a fala da Janda, muito boa fala, e eu fico assim, impressionado com a figura do José das Virgens. Você percebe que naquilo que eu li aqui, a força do homem, né? Que ele defende os poceiros e tal. Mas aí eu estou fazendo esse trabalho de recuperar a história da região e das lutas aqui. Que no Brasil a história dos oprimidos é uma história esquecida, né? E o pessoal da elite, as classes dominantes, fazem questão de apagar na história do Brasil todo quanto é manifestação que venha debaixo dos trabalhadores, dos camponeses, dos poceiros. E eu acho assim, é uma hipótese minha, o Delino, ele se transformou num mito, mas um mito real, ou seja, como também tem mitos da elite, as classes populares também produzem seus mitos, só que é um mito descaracterizado, né? Então eles não querem que esse mito apareça, que se ele vir o herói, é um herói perigoso, né? Por isso que nosso seminário ele é muito importante, porque ele resgata a memória. Então eu fiquei pensando assim, que tem um livro tem uma maneira de falar, você está livro? Um livro da Ecleia Bose, esse livro recente, ela escreveu Lembrança de Velhos, né, que é muito importante para recuperar a memória, retomando aqui a fala do Perli, que é muito importante, né, a gente tem que resgatar a memória. E ela tem um livro recente chamado O Tempo Vivo da Memória. E ele fala assim, e ela fala assim do desenraizamento. Por que o povo não tem memória? Fiquei pensando assim, por que é tão difícil resgatar essa memória, né? Que é a memória do vencido, né? E esse desenraizamento que ele é complicado, porque os poceiros passaram por aqui, não fizeram história, né? Quer dizer, não criaram raiz. Essa é a ideia dela, desenraizamento. Mas por outras vias, essa memória ela é retomada. É isso que é importante. Então a Ecleia Bose, nesse livro O Tempo Vivo da Memória, reproduz isso, né? E ela, lendo uma parte que ela fala do avanço do arroz em Goiás, do avanço da agropecuária, do grande negócio na agricultura, que vai expulsando esse pessoal. E esse pessoal, ele vai caminhando, né? Então não vai criando raiz. Então se você não cria raiz, como é que você produz a memória? E vai para a cidade, né? E na cidade o camponês vira operário, né? Descaracterizando a fala dele, né? E o operário ele passa a ter uma linguagem restrita, não sabe falar, não sabe isso, não sabe aquilo. Então você tem toda uma subordinação
do trabalhador. Então, a minha intenção é mostrar que essa história que vem desde o Delino, chega até a atuação dos comunistas e depois vem a ditadura militar, né? E é uma história tensa aqui, né? Ela tem continuidade e ela tem ruptura, né? Tem um autor importante em inglês que tem que ser Eric Hobsbawm. Ele fala de movimento político e pré-político. Os movimentos pré-políticos e políticos, do Delino seria talvez um movimento pré-político, antes da emergência do Estado moderno. Mas não tem essa, se o movimento pré-político é religioso e o político é mais legalizado. É uma mistura, né? Eu acho que quando a gente fala assim dos comunistas que são maçons, é uma mistura. Não precisa ser necessariamente, você não precisa ser, para ser comunista, você não precisa ser ateu, não. Mas só essa observação. E eu acho que eu pontuo aqui da importância de todos nós, né? Todos nós da academia, né? Políticos, pessoal do povo, aqui de Cotaxá, resgatar essa memória que ela é fundamental, né? Só para finalizar, então, quando eu resolvi fazer esse estudo em 2009, né? Aí o Pedro está aí, eu queria falar com o Pedro sobre isso. O pessoal torceu o nariz, falou: Luiz, mas 2009, você vai fazer um estudo lá desde 60 anos atrás, aquilo ali já foi, passou tanto tempo, né? E aí agora você vê, né? Nós temos a crise de 2014, hídrica, e essa crise tem a ver com a questão dos poceiros. Como é que você faz a ligação? Pecuária, acabou com tudo isso aqui, né? E se os poceiros estivessem aqui, preservando as coisas, talvez a história seria diferente. Então, por outras vias, né, a história dos poceiros tem muito a ver com a gente, né? Tem a ver com essa falta d'água, né? Então chegou até nós, então nós temos que resolver esse problema. Ainda dá para salvar? Dá, né? Mas tem que resgatar essa história, né, Pedro? Você tem toda uma situação aí de grandes fazendas, só pasto que acaba com o meio ambiente, tá? Então a crise ambiental nossa tem muito a ver com a expulsão dos poceiros, tá? Como pedagoga, né? Então a gente fica assim, querendo levar essa história para a escola, né? E aí ontem na caminhada eu tive o prazer de conversar um pouquinho com o prefeito e o quanto é importante a gente estar esse momento aqui. E 2 pontos me chamaram muita atenção. Esse do prejuízo ao ambiente. Então, quando você fala das terras férteis, né? Quando fala do rio, dos peixes, que viu os cardumes passando, e, né, da variedade de peixes. Então, a gente precisa de trabalhar isso na escola, na perspectiva de tanto a gente pode prejudicar o ambiente, quanto a gente pode recuperar o ambiente, né? E aí a gente tem vários exemplos, né? No Brasil, inclusive um deles, né, que é muito evidenciado pela fama que o fotógrafo internacional tem, Sebastião Salgado, a partir da ideia da esposa dele, né, da Lélia, então recuperar toda uma fazenda e em tão pouco tempo tudo está sendo reconstruído assim, até numa velocidade que nem mesmo eles esperavam. E aí, prefeito, assim, mais para a gestão, né? A gente ter nessa possibilidade de uma aula pública tão importante, trazer os estudantes para cá, os estudantes. Isso aqui ser um dia letivo, ouvir essas histórias, compreender, né, o quanto os nossos antepassados foram importantes, tendo ou não ligação consanguínea direta com a gente, né? Mas aquelas pessoas que nos antecederam no espaço onde nós vivemos, fisicamente ou não, né, que você não vive aqui, mas, né, essa passagem, quanto nossos antecedentes são importantes na nossa vida, porque eles nos tornam né, no presente, mesmo não estando aqui, quem nós somos, né? As possibilidades que temos. Então, assim, enquanto educadora e educadora popular, eu acho que a gente precisa
continuar com esses seminários, né, cada vez mais, de maneira mais intensa, e trazer nossos educadores e quem mais puder vir para levar essa história daqui também para fora, né? Então, muito obrigada pelo momento. Mais dois para falar. Como é que é, Evandro? A gente fecha? Como é que você quer fazer? Você quer só fazer uma orientação depois, pode ficar à vontade. Eu não tenho voz. Pagode à noite, pagode. Minha voz acabou ontem, né? Na festa. Primeiramente, agradecer, né? Tanto a fala da professora Jane Caiado, como do professor Luiz Muramatsu. E aí, assim, relembrando, né? Nós estamos no que era a antiga escola do Cotaxé. Esse espaço aqui onde nós estamos era a escola. Então nós estamos retornando à escola da época dos movimentos camponeses que nós estamos estudando, né? Recuperando vozes que vivenciaram, ou recuperando não, escutando pela primeira vez vozes que vivenciaram e reescutando e assim vivenciando, no fim das contas, uma experiência, né, que para mim é nova, que a cada ano, nesses 3 anos de seminário e nas outras vezes que nós viemos aqui ao Cotaxé, que nós conversamos com pessoas que vivenciaram a história do lugar, que construíram a história do Cotaxé, que são compartilhadas conosco. Então essa transmissão e essa vivência de experiência, ela se torna viva. E acredito que para a Janda e para todos aqui, para Parangaba, para o Hélio, para o Berli, para o Pedro, que são pessoas que estiveram aqui em diferentes momentos políticos da construção dessa localidade, quando estão aqui colocando suas memórias, colocando suas histórias, estão revivendo, recriando e transmitindo, né? E nós estamos participando dessa recriação e dessa retransmissão de experiência. Então, assim, queria, mais do que fazer pergunta, colocar a importância desse momento, agradecer, né? Agradecer a presença, né? A presença do Hélio, a presença do Perli. Ontem eu fiquei feliz de ver o Perli aqui, dei um abraço nele, falei, porra, Perli, se você não estivesse aqui, rapaz, pô. E do Parangaba, de estar refazendo, de estar fazendo essa construção de experiência. E aí tem um filósofo alemão, né, que morreu durante a Segunda Guerra Mundial, Walter Benjamin, que ele fala o seguinte, que a narração ela é a vivência da experiência. Quando você perde a capacidade de contar história, você perde a capacidade de transmissão de experiências. E ele fala o seguinte, que as pessoas no sistema capitalista, já em 1939 ele fala isso, que elas perdem a capacidade de transmitir as suas experiências por 3 motivos. Pela desmoralização causada pelo trabalho, pela desmoralização causada pela política e pela desmoralização causada pela barbárie, que é você colocar os homens se matando sem dignidade uns contra os outros, que é o que hoje nós vivenciamos nas periferias urbanas e no campo. Então, essas 3 barbáries que eliminam a capacidade, a dignidade humana e a capacidade do homem de transmitir a sua experiência, ela é esse elemento desenraizador. E aí, obrigado. E assim, por isso que eu acho que é a importância desse momento. Voltemos à escola do Cotaxé para estarmos narrando, escutando e revivenciando a experiência do Cotaxé.
uma observação. Wander, primeiro. Você vai finalizar, Wander? Eu não vou. Não tem um horário? Eu não vou reivindicar direito de... Vou sim falar bem rapidamente, porque ontem na nossa abertura foi lido pela Cecília, né, a carta do Cotaxé, que é um documento assim que a gente está elaborando, que não está ainda fechado, e queremos assim pegar mais, né, contribuições das pessoas, né, e lá assim, de maneira breve, que eu não estou aqui, né, com o texto, mas assim, o que pode ser feito, né, para resgatar essa memória, e aí está assim, né, firmando mesmo uma identidade, né. Eu acho que esse passo tem que ter, colocar na grade curricular, como é que é nas escolas de ensino médio, como é que se chama? Grade curricular mesmo? Currículo básico. No currículo, o ensino da história, dessa história, né, para os alunos. Uma outra coisa, tem que levar em consideração, né, o nome desses lutadores do povo, na hora de colocar o nome das ruas, ou de praça, ou de escola que foi inaugurado, né? Assim, eu acho que pode ser dado todos os nomes, né? Mas a gente quer ver também o nome das pessoas do povo também, né? Porque parece que as pessoas importantes são somente aquelas pessoas, né? Generais, ditadores. Do sistema, né? Militares. Os proprietários, essa coisa toda. Então, são várias situações. O Pedro, acho que tinha dado uma ideia, né, Pedro, sobre tombar, mas que junto com a universidade, e a gente queria fazer fazer um trabalho, sei lá, de tombamento histórico do patrimônio, né, aqui, por exemplo, para uma escola, o que a gente pode estar fazendo aqui para conservar isso aqui, né? Mas enfim, depois a gente quer mandar esse documento que não está fechado, por e-mail das pessoas, que eu tenho e-mail de boa parte das pessoas que tem aqui, para nos acrescentar que uma vez fechado, aí a gente quer autorização, né, se elas assinam esse documento. Assinam, o que fazem, se são estudantes universitários, que curso que faz, que instituição representa, né, porque a partir desse documento a gente começa a dialogar, né, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, né, as secretarias de cultura, né, porque muita coisa também depende desse trâmite. Né? Então, por exemplo, de repente você tem que aprovar o ensino nas escolas, de repente tem que passar pela Câmara, né? E é por isso que é importante a gente estar dialogando. A gente até convida os vereadores de Ecoporanga, mas infelizmente assim, isso parece que não tem muito interesse não. Mas a gente vai continuar porque a gente passa, por isso quem sabe uma hora eles se conscientizem, né? E possam dar essa contribuição, né? Então, basicamente, o que eu tenho assim, para dizer é isso. Pelo adiantado da hora, a Cris vai falar mais uma coisa. Wander, fecha. Tem você. Você vai matar na frente. Pois não. A oficina de astronomia vai ser lá na tenda. E aí a gente fecha com o Ramírez, né? Porque a tenda nem está montada. Que horas é agora? Bom dia. São quase 11 horas. Eu estou encantada porque é a primeira vez que eu estou participando desse seminário. Luiz, eu tive o prazer de conversar com você, tá, Luiz? Eu sou uma historiadora nata de Ecoporanga, eu pesquiso, eu tenho formação em geografia, e quando eu comecei a faculdade de geografia, eu não sabia nada de Ecoporanga. Ana Fritz. Ana Fritz. Sim, meu nome é Ana Fritz. Então, eu comecei a faculdade e eu fiquei com vergonha quando eu cheguei lá na faculdade, que eles falavam muito sobre Ecoporanga, sobre a história de Ecoporanga. E aí, com essa vergonha, né, que eu passei, eu comecei a pesquisar sobre Ecoporanga. Isso já tem 20 anos. E a partir dali eu apaixonei pela história e o conhecimento geográfico que eu tive, né, eu fiz uma pesquisa, e uma pesquisa muito profunda sobre Ecoporanga, mas eu nunca tive o prazer de ouvir alguém falando da realidade, né, de Ecoporanga. Tudo que eu vi foi escrito
né, tudo que eu já pesquisei sobre livros de autores, né, relacionados a Ecoporanga. Então eu estou assim, gratificante mesmo, é gratificante estar ouvindo você, tá, Janda? É a primeira experiência que eu tenho de estar vivenciando isso aí. Como a Ângela falou, a gente vivencia a história, né? Isso é muito bom. E quem tem um olhar apaixonante como eu, aí é que fica grata mesmo, viu? Muito obrigada pelo seu momento aqui. Para mim foi de grande utilidade. Tá bom? Obrigada. Amires, fecha com você então? Que já está esvaziando, né? Sim, aqui mesmo. Pessoal, é rapidinho, né? Eu falo baixo, já vim aqui umas 3 vezes, né? Bom, a propósito do tema dessa mesa redonda, né? A importância do poeta José das Virgens, nas lutas camponesas no Cotaxé. Eu queria só dar um testemunho. A Janda disse uma coisinha, um detalhe, para vocês é detalhe, para mim é coisa muito importante, né? Zé das Virgens chega em 52 e organiza o Partido Comunista e convoca Cleonizete Tristão. Quando eu comecei a estudar, comecei a colocar em papel, em 2010, fiz um curso de especialização e produzi uma monografia. A minha ideia, e quando eu comecei a dissertação, a minha ideia era de que Cleonizete que era o primeiro homem do Partido Comunista em Colatina, em Cotaxé, e que teria vindo para Cotaxé para cumprir uma tarefa do Partido Comunista. Conversando, eu não sabia que existia Janda. A referência a Zé das Virgens era no livro do Luzimar. Mas o Cleonizete passava para Perli, para mim, eu posso contar detalhe, passava para Perli, que ele veio para cá para cuidar de se envolver com a luta dos poceiros. E para mim ele dizia isso em 64, quando nós fomos colega de classe, estudando, por exemplo, terceiro colegial, junto no colégio estadual lá em Vitória. Aí ele dizia, não, eu comecei a trabalhar a ideia de que Cleonizete era o primeiro comunista que veio para cá para cuidar das coisas, organizar o partido e dirigir a luta dos camponeses. Aí, de repente, mercê da contribuição de Elvésio Alves Tristão, irmão de Cleonizete, 20 anos mais novo, que nos indicou Janda, disse, Janda existe, está viva e conta essa história para vocês. Resultado do meu trabalho é que, na verdade, a grande liderança, tanto da luta dos camponeses, quanto da construção do Partido Comunista aqui, foi Zé das Virgens. Esse é o detalhe que Janda disse, né? Que para vocês, para mim é importante, porque me fez mudar de opinião, né? Numa coisa que eu tinha como formação, de conviver com Cleonizete, ser colega de classe, e por tantos anos, né? Já conheci Cleonizete há algum tempo, né? Mas queria dizer que Zé das Virgens foi realmente a figura de proa, a figura mais importante, tanto na construção do Partido Comunista, como exercendo a função de coordenador da comissão preparatória do primeiro Congresso dos Camponeses do Espírito Santo, foi realizada em junho ou novembro de 57, no qual foi fundada a ALTAES, Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Espírito Santo, e Zé das Virgens foi eleito presidente e continuou exercendo a presidência até bem perto do segundo congresso, que foi em 1962, em novembro ou em junho. Mas queria aqui a importância do tema, foi porque Zé das Virgens realmente foi a liderança mais importante aqui dos movimentos camponeses do Estado, não só do Cotaxé, do Estado. A primeira associação estadual de lavradores foi presidida por ele, foi organizada por ele, e aqui, quem montou o Partido Comunista foi Zé das Virgens, foi seu pai, não foi o Cleonizete. Aprendi isso e mudei de posição, né? E tem que contar a história, então eu contando meu pedacinho da história. Obrigado, gente, desculpa. Alô? Aí, fecha, né? Então, o Wander vai fechar aqui.
Primeiramente queria agradecer, tá, Janda, pela sua participação, né, que nos engrandece muito, né, o professor Luiz Moura Matos, né, que está aqui mediando, todos os presentes, e dizer o seguinte, que a gente vai desocupar esse espaço, porque os estudantes, né, do Observatório de Astronomia da UFSC, eles vão dar uma oficina para as crianças, e aí eles vão ter que utilizar esse espaço, né? Então, enquanto isso, a gente vai conversando aqui, vai continuar a nossa convivência, né? E é isso. Gente, muito obrigado. Antes de encerrar, eu queria falar, a pedagoga falou, é a supervisora, né? Carmen, ela falou, Pedro, eu quero completar a fala dela quando eu vejo a importância desse evento para levar para Ecoporanga, para a sede. O Luiz, né, que está aqui nesse evento, né, lá em Ecoporanga, eu sei que aqui é o marco da história, mas lá na sede de Ecoporanga também, eu penso que é de grande importância vocês estarem organizando esse evento lá para nós, até para alunos, né, é bem mais fácil estar vindo. Como é que é? Estava falando essa coisa já. Uma boa coisa a ser feita, né? Importante, né? Mas muito obrigada.